Então era um valor, era uma benfeitoria, um acréscimo considerável, de novo, na sua propriedade, feito por uma outra grande empreiteira. Né? A primeira... Até então não sabia. A Odebrecht, depois a segunda a OAS. O senhor não achou estranho que grandes empreiteiras que fazem grandes obras fizessem reformas no sítio? Doutora, vou falar uma coisa para a senhora. Eu imaginei que eles estavam pagando. Na minha cabeça. O senhor presidente? Tia Marisa e o presidente Lula. Tá. Eles que estavam pagando. Então, na minha cabeça não tinha nada ilícito. Não tem nada de ilícito no fato desse estar pagando. Ah, uma grande empreiteira. Na minha cabeça, desculpa, doutora, mas o presidente Lula saiu com uma popularidade enorme, as pessoas queriam agradar ele era um cara querido. Agradar uma coisa, mas pagar uma reforma de 700 mil, 300 mil? Não pagar, ele pagar. Ele contratar uma empresa e pagar, não vejo problema. Se ele pagasse, se tivesse feito, aí a questão pode ser ética, pode ser uma discussão, mas do ponto de vista de negociata não tinha nenhuma. Na minha cabeça eles estão pagando a obra. Contrataram uma grande. Eu não faria. Enfim. Consta dos autos que os projetos da Kitchens foram assinados pelo senhor. O senhor viu isso? Eu vi com o Paulo. Eu acompanhei com o Paulo, eu fui na OAS, eu tive muito presente com o Paulo. O Paulo, inclusive, foi muito... É uma pessoa muito gentil, uma pessoa que sempre esteve mostrando tudo na maior transparência possível. Nunca foi conversinha de bastidores, então, para mim, não tinha nada ilícito. O senhor assinou, a pedido do Paulo, o projeto que tinha sido aprovado para a dona Marisa. Mas o projeto não era para o senhor, era para a dona Marisa. Ela que deu autonomia para ela fazer a cozinha. E a então nota ela falou, fiscal o senhor autorizou que fossem feitas no seu CPF, o senhor não autorizou? Nota fiscal eu fiquei sabendo posterior, doutora. Eu não fiquei sabendo na hora. Mas você achou que não era lógico, se você assinou o contrato, o projeto, que a nota saísse no seu nome? Não, doutor, eu imaginei que eles fossem pagar e aquilo era um protocolo que eu estava assinando porque a empresa exige protocolo de saída, de entrada, talvez. Na minha cabeça funcionou assim, não funcionou que eu tô... eu assino aqui e ele paga... Não, funcionou de uma forma que temos que oficializar, só isso. Como ela não ia lá, eu que ia, eu que tinha que ir, eu que resolvi isso, diretamente com o Paulo. Começar. Na verdade, eu tinha questionado se o senhor não teve algum receio, porque... Não, qualquer doutora, benfeitoria tem que ser comunicada, registrada na matrícula. Doutora, receio eu não tive. Teve um descaso da minha parte por não ter tido. Aprendi nas duras penas, estou aprendendo. Hoje já não faço nada com esse coração aberto que eu fazia antigamente, porque a gente viu as consequências disso. Então... Segundo consta, para fazer depois... a regularização dessa obra, o Dr. Roberto Teixeira entrou de novo. O senhor sabe disso? Não sei. Segundo consta, foi feito uma nota fiscal de prestação de serviço do senhor Carlos do Prado em seu nome e teria sido feito um contrato de prestação de serviço do senhor Carlos Prado também em seu nome, já que o senhor era o proprietário. O senhor soube disso? Não soube disso, doutor. O senhor não soube nem da nota fiscal? Fiquei sabendo disso posteriormente, através acho que de mídia, imprensa. Eu não conheço essas pessoas. Como que o senhor Carlos Prado conseguiu seu CPF, seus dados? Isso é fácil, doutor. Isso eu acho que ele deve ter conseguido em algum lugar. Isso aí eu não vejo dificuldade. Mas o senhor não soube da participação do senhor Roberto Teixeira nessa segunda parte? Não soube. Eu soube posterior, depois com a divulgação dos fatos, mas eu não soube. Tá. O senhor conhece o senhor Carlos do Prado? Não conheço. O senhor fez alguma vez algum contrato com ele? Não fiz. Ele prestou algum serviço para o senhor? Para mim, não. Então, essa nota de prestação de serviço é uma prestação de serviço simulada, porque ele não prestou serviço para o senhor. Para mim, não. Tá. Alguma falsidade tem, porque o serviço não foi prestado para o senhor? Para mim não foi, doutora. Tá. Consta... Vou falar primeiro de reforma. Em 2013 e 2014, foi iniciado um novo projeto de reforma da cozinha, certo? De 2010, quando terminou essa reforma, em 2011, quer dizer, janeiro de 2011 terminou essa reforma que foi tocada a princípio pelas pessoas da Odebrecht. Até então, 2013, quem que usava prioritariamente o sítio? A utilização do sítio era familiar. A minha família usava bastante. Nós utilizamos muito no início o sítio. Minha família sou eu, meu irmão, minha irmã, meu pai, a Lília, minha esposa, o Guilherme, meu filho. Essa era a utilização do sítio. A partir de 2011 os senhores usaram Já começamos a usar. Tá. Já começamos a usar. O que aconteceu com o sítio ao longo desse período até 2013 e 2014?
nós utilizamos bastante, a família Silva sim, fazia parte do nosso convívio, do nosso grau de relacionamento, todos os eventos importantes a gente estava junto, sempre. Tipo Natal, Ano Novo, Todos. vocês passavam no sítio? Tudo que você vai imaginar. A sua família, a família do família senhor ex-presidente? Isso, sempre junto. E no primeiro ano, a frequência maior era da minha família e eles sempre indo. Quando chegou o acervo e quando começou a frequência nossa no sítio, meu pai deixou bem claro para a tia Marisa, falou, ó, a chave do sítio está aqui, é sua, se você quiser vir, você pode vir quando você quiser. Só que eles sempre respeitaram nesse primeiro momento e sempre me comunicavam, ó, vamos pro sítio esse fim de semana, vamos fazer uma festa lá, vamos fazer um almoço. Então ela sempre... Eles moravam em São Bernardo nessa São Bernardo, época e ficava próximo. É perto, é perto. E isso, estou falando 2010 até 2011, 12, aí começamos a ter um pouco da inversão das coisas. Só que quando nós entramos no sítio, nós já, pela essa frequência de grupos, de duas famílias e amigos em comum que a gente tinha, que sempre ia no sítio, nós já sabíamos que a cozinha era um problema que a gente tinha que resolver, que era uma cozinha pequena quando a gente comprou. Então, quando tá muita gente não quer cozinhar, então não tinha. Então a gente já tinha isso lá atrás. Em 2012, o presidente Lula foi diagnosticado com câncer. E aí sim ele começou a frequentar muito. Aí totalmente. Por quê? E inclusive com autorização do meu pai. Meu pai falou assim, o presidente Lula agora vai ficar cuidando lá, porque ele não precisava, se ele ficasse em São Bernardo, ia ter gente que queria visitar, não poderia falar não, e lá o clima é agradável, o local é agradável, então ele foi tratado mais lá. Isolado e... ele foi totalmente tratado lá. Então, a partir desse momento... Totalmente tratado, o senhor diz, os médicos iam lá tratá-lo? Não diretamente, ele ia para o tratamento e voltava. E o Dr. Calil, que era o médico dele, ele me ligava sempre, porque ele sabia que ele estava no meu sítio. Falou assim, Fernando, como é que tá aí? Deixa eu falar com o presidente. Aí eu passava o telefone para ele. O senhor estava no sítio junto com o presidente? Sempre. Sempre? Nessa época que ele dava tratamento, no tratamento eu ficava com ele, dormia perto dele, porque ele sofria, chorava, tinha frio, tinha fome e não tinha gente que fazia, era gente. Então tinha essa vantagem, eu e principalmente o Fábio, filho dele, que ficava mais perto dele. E coincidentemente também com isso, o meu filho foi ficando maior e desanimando de sítio, porque sítio é um lugar chato para criança, que tínhamos um problema de internet, que a Vivo chegava até o local somente 2 mega, coisa de 3 anos para cá que melhorou, mas até aquele momento só chegava 2 mega no máximo de internet. Então, internet não tinha para as criançadas jogar, principalmente videogame. A minha esposa também foi pegando desgosto do sítio. E aí nós tivemos, em relação à obra, voltando, só para a senhora perguntou, nós tínhamos feito um almoço, que estávamos todos lá, e estava minha esposa tal, e comunicamos, olha, nós vamos realmente agora tocar a cozinha. Eu tinha me preparado para essa cozinha, falei até para a Lília, Lília, vamos fazer uma cozinha do nosso bolso, para a gente conseguir arcar com essas despesas. Falei, tranquilo. A Lília chamou uma amiga dela, uma arquiteta parceira, Cecília, e desenvolveu um projeto com ela. Contratou a Cecília, fizemos esse projeto. Posterior... Isso teve contrato ou foi teve informal? Contrato com a Cecília. Teve contrato com a Cecília. Tá. Posterior a isso, fizemos um novo almoço. E aí a gente está todo naquele clima feliz, vamos mostrar o projeto. Aí começou já um pouco de problema para mim, porque a minha tia Marisa e minha esposa já começaram, não gostei disso, não gostei daquilo, e começou aquela coisa de não gostar. Aí ela chegou e falou assim, olha, vocês me permitam que eu possa fazer um projeto para vocês? Eu falei, olha, a senhora está autorizada sim a fazer. Aí me gerou um problema familiar, minha esposa ficou chateada comigo, inclusive, e ela começou também a frequentar menos o sítio, a partir desse período. E aí, eu lembro que teve um dia que eles me ligaram e falaram, olha, vamos lá no sítio que nós queremos conversar, apresentar um pessoal, vamos fazer a obra. E vamos ver o negócio tínhamos um problema no lago, o lago ficava baixando, ele era impermeabilizado e ele tinha um problema ali. Falei, vamos ver o negócio do lago e tal. Eu fui, inclusive falei, olha, eu vou com o meu carro porque eu preciso voltar. Era um sábado. Aí cheguei lá, eu encontrei com o Léo Pinheiro e o Paulo, que era o arquiteto, e eu vim descobrir depois quem eles eram, porque eu não conhecia.
o projeto da Cíntia foi passado... Cecília, desculpa. Cecília. Foi passado para o pessoal, para o Paulo? O que vocês já tinham foi passado para esse pessoal que fez essa reforma? Talvez mostrado o que foi, mas ele foi completamente vetado pela tia Marisa. Ela não gostou. Ela falou, não quero isso aqui é muito simples, eu quero um negócio legal, eu quero um negócio bacana, eu quero um negócio que a gente tenha o encontro familiar. Então... Até antes disso tem um e-mail que você passa para o Valmir Moraes em maio de 2013, pedindo para que ele imprimisse para o presidente, se perguntar se era isso que ele queria, que era uma estação de tratamento. Nós tínhamos Já era o período que ele usava mais que o senhor. Que ano? 2013. Esse período pós a doença. Tá. Ele estava lá. Para fazer alguma reforma, o senhor perguntava para ele se era o que ele queria. Não é que perguntava, doutora. Quando a gente estava no sítio, a gente sempre encontrava os amigos e estava. Inclusive, quem me ajudou muito nisso foi o Dr. Samek, que é daqui do Paraná. Ele é engenheiro ambiental, ele conhece muito. E lá nós temos um problema de água. Seca muita água em época de chuva, porque é água de nascente, então os lagos abaixam. E nós temos um problema de fossa. Tínhamos um problema de fossa. Ele falou, acho que é legal a gente criar um projeto, estando juntos, eu, ele e o presidente Lula, um projeto que fizesse uma fossa tratada. E a gente devolvesse para o lago 99% de água tratada. Isso me interessou e a gente foi atrás desse projeto. O e-mail talvez foi nesse sentido, de, que legal, achamos uma solução. Tá, mas o senhor era proprietário? Sim. Tá. Aí o Paulo foi te apresentado como? Nesse dia que eu fui no sítio. Tá, mas ele era uma pessoa vinculada ao OAS, o senhor sabia disso? Nesse dia eu descobri que ele era da OAS, que ele era um arquiteto e que ele começou a olhar a cozinha. Eu falei, acho que ele vai querer desenvolver, ainda não assim de uma forma... O senhor já sabia que é a OAS que faria a reforma? Não sabia. Não sabia que sabia. era Tanto é que eu da OAS, fui, queriam lá quebrar a parede? Não, nesse dia, a senhora está perguntando, eu estou dizendo, nesse dia não. Nesse dia não, mas posteriormente, quando posteriormente aprovado... sim, porque aí a minha tia Marisa falou, olha, fizemos o projeto, vamos fazer, vai ser esse pessoal. O projeto foi aprovado pela senhora Marisa ou pelo senhor? Não, por ela. Ela que já estava com autonomia. Dei carta branca para ela poder fazer a cozinha. Inclusive, doutora, nesse período eu já estava querendo vender o sítio, já tinha a intenção de vender o sítio e sempre meu pai barrando a venda do sítio. Aí já começou um conflito com meu pai. Meu pai falou, não vai vender. Esse período que você está falando é 2013. É 2013 para 14, já acho que 14 mais, sabe? Tá. Nós vamos voltar a isso depois, mas vamos na reforma primeiro. Daí o Paulo Gordilho fez o projeto, foi passado para a senhora Marisa aprovar. Sabe se o senhor presidente também olhou, aprovou? Foi só ela? Nesse caso era só ela. Ele também dava E o senhor soube desde o início que a OAS ia custear essa reforma? Não soube. Quando que o senhor soube? Eu soube, inclusive eu fui fazer a declaração de imposto de renda e me chamou a atenção porque eu fui ver se eu tinha crédito de nota fiscal paulista na época. Foi algo parecido, mas eu lembro que eu fui ver crédito de nota fiscal paulista. E quando eu vi, tinha uma nota da Kitchens, um valor alto. Me chamou a atenção aquilo e eu falei com o Paulo, tem uma nota no meu nome. Aí ele falou, tá bom, vem pra cá, a gente conversa. Tá bom, antes disso eu falei com a tia Marisa, falei, olha, tem uma nota lá e eu não consigo pagar aquela nota. Até me preparei. Da sua capacidade financeira na época. Eu até voltei o tema da minha esposa, falei, até me preparei para pagar a cozinha conforme a gente planejava fazer. Agora, isso aí eu não tenho condições de pagar não. Falei, deixa que a gente vai ver, deixa que a gente vai ver. Quem falou deixa que a gente vai ver foi a senhora Marisa. Isso, aí eu mencionei com o Paulo, ele falou, não, isso aí tá tudo certo, depois a gente vai acertar e tal, e eu até falei, Paulo, vê aí, não é legal. Tá? Não, vamos ver, tá bom. Ficou naqueles vamos ver. Ela me falou assim, não se preocupe, deixa que eu resolvo isso. Na minha cabeça, ela ia pagar a obra. E ela que pagou a obra. Foi isso que... Mas o benefício seria do senhor, porque a propriedade é do senhor. Sim, senhora. O senhor sabe que o senhor tem que justificar isso também, Eu ia justificar, mas na minha cabeça eu já estava no processo de venda do sítio para eles. Então a gente poderia até em algum momento acertar isso com eles, porque isso já não fazia mais parte daquele projeto inicial do acervo. Tá. Então, isso já era uma benfeitoria posterior. Já era uma... A nota era de 170 mil, certo? Isso. Além disso, foi feito outras obras. Isso. Então, era um valor, era uma benfeitoria, um acréscimo considerável, de novo, na sua propriedade, feito por uma outra grande empreiteira. Né? A primeira... Até então não sabia. A Odebrecht, depois a segunda OAS. O senhor não achou estranho que grandes empreiteiras que fazem grandes obras fizessem reformas no sítio? Doutora, vou falar uma coisa para a senhora. Eu imaginei que eles estavam pagando.
na minha cabeça. O senhor presidente? Tia Lula, tia Marisa e o presidente Lula. Tá. Eles que estavam pagando. Então, na minha cabeça não tinha nada ilícito. Não tem nada de ilícito no fato desse estar pagando. Ah, uma grande empreiteira. Na minha cabeça, desculpa, doutora, mas o presidente Lula saiu com uma popularidade enorme, as pessoas queriam agradar ele era um cara querido. Agradar uma coisa, mas pagar uma reforma de 700 mil, 300 mil? Não, não pagar. Ele pagar. Ele contratar uma empresa e pagar, não vejo problema. Se ele pagasse, se tivesse feito, aí a questão pode ser ética, pode ser uma discussão, mas do ponto de vista de negociata, não tinha nenhuma. Na minha cabeça, eles estão pagando a obra. Tá. Contrataram uma grande. Eu não faria. Tá. Enfim. Consta dos autos que os projetos da Kitchens foram assinados pelo senhor. O senhor viu isso? Eu vi com o Paulo. Eu acompanhei com o Paulo, eu fui na OAS, eu tive muito presente com o Paulo. Tá. O Paulo, inclusive, foi muito... É uma pessoa muito gentil, uma pessoa que sempre esteve mostrando tudo na maior transparência possível. Nunca foi conversinha de bastidores, então, para mim, não tinha nada ilícito. Tá. O senhor assinou, a pedido do Paulo, o projeto que tinha sido aprovado para a dona Marisa. Mas o projeto não era para o senhor, era para a dona Marisa. Ela que eu dei autonomia para ela fazer a cozinha. E a então nota ela falou, fiscal o senhor autorizou que fossem feitas no seu CPF? O senhor não autorizou? Nota fiscal eu fiquei sabendo posterior, doutora. Eu não fiquei sabendo na hora. Mas você achou que não era lógico, se você assinou o contrato, o projeto, que a nota saísse no seu nome? Não, doutora, eu imaginei que eles fossem pagar e aquilo era um protocolo que eu estava assinando porque a empresa exige protocolo de saída, de entrada, talvez. Na minha cabeça funcionou assim, não funcionou que eu tô... eu assino aqui e ele paga... Não, funcionou de uma forma que temos que oficializar, só isso. Como ela não ia lá, eu que ia, eu que tinha que ir, eu que resolvi isso diretamente com o Paulo. Tá, nesse segundo momento e até o momento que foi feita as buscas e apreensão no local... Então, quem usava mais o sítio era o senhor presidente. Aí já estava usando ele. Tá, então o sítio principal era ocupada por ele, os objetos pessoais era ele. Já eram dele, os meus. Tinha coisas suas? Tinha no início. Mas então nessa época da busca e apreensão já não tinha, porque o senhor não estava mais usando? Depende, doutora, tudo no sítio é meu. Tá, não, mas os objetos móveis pessoais, roupas... Não, roupa eu tirei. Roupa remédio, já tinha tirado. Essas coisas do dia a dia não tinha mais. Não tinha. Não tinha porque, como eu falei, eu já estava numa frequência de sítio. Eu ia de manhã, voltava no final do dia, porque meu filho não ia, minha esposa não queria que eu dormisse mais lá. Então já não tínhamos mais as nossas coisas lá. Quando eles ocuparam o quarto, a partir do câncer, que, se não me engano, foi 2012, né, doutor? Aí que tiramos todas as nossas coisas e deixamos eles utilizarem. Mas eu sempre com essa vontade de vender. Tá. Foi encontrado... nas investigações, duas minutas de escritura, né, de compra e venda desse imóvel posteriores à sua aquisição. Uma minuta que estava constando o nome do senhor e de sua esposa, vendendo para o senhor presidente e esposa, é datada, até onde eu sei, de 2012. O senhor me falou que era 2013 que o senhor estava pensando em vender o sítio, não? Doutora, deve ter sido algum erro aí, porque no 2012 não teve nenhuma... Então foi em 2013. Foi posterior, acho que foi 2014, eu acho. 2014 que o senhor fez essa minuta e foi feita pelo senhor Roberto Teixeira. Isso. Tá. O senhor de fato queria vender e o senhor presidente de fato queria comprar. Fizemos inclusive um almoço no escritório do presidente, estava meu pai, meu irmão... eu, o Fábio, tia Marisa, e todos sabiam já que aquilo estava se transformando em um tormento para mim até. O sítio já começou a se transformar em um negócio traumático na minha vida. Porque as pessoas sabiam que era o presidente que usava. Não tinha mais como eu frequentar. Tá. Era muito vulnerável. Então aí, isso o senhor acha que foi 2004? 2014, desculpa. Eu acho, doutora. Tá. E aí que aconteceu? Fizemos esse almoço, o presidente oficializou isso. Eu vou comprar esse sítio. A Marisa gosta muito, aquilo é a vida dela, ela só faz isso, ela só fala em sítio, então eu vou tirar isso de você, vou comprar isso de você. Falei, tá bom, pra mim é ótimo, porque eu tô com esse problema da minha família, briguei com meu pai, porque meu pai ficava toda hora falando, não vão vender. Só que já era fácil, né? Eu tava na frente de tudo. Tá. O senhor tinha comprado por 500 mil sítio. E o Jonas tinha comprado por 1 milhão. A parte do Jonas também ia ser comprada pelo senhor não presidente? ia ser comprada. O Jonas nunca quis vender. Tá. Então ia ser Jonas, vendida só a sua parte, só a minha parte por 800 mil. Isso. Pelo que o senhor sabe agora dos autos, foi mais de 1 milhão de benfeitorias feitas. Isso chegou a ser averbado? Chegou a ser gestionado? O senhor abriria a mão disso?
Não, nunca conversamos sobre isso. Nunca não. conversaram sobre isso. Foi feita avaliação por Uma empresa, chamei uma empresa, contratei uma empresa, paguei e ela uma falou empresa. que era 800 mil que valia. Foi o laudo que ela apresentou, depois a gente pode até, acho que os advogados mostrar para a senhora. O senhor gastou quanto em reformas nesse sítio? Inteiro, desde que eu fiquei, eu acredito que eu ficou. devo ter gastado uns 250, 300 mil em tudo. As despesas mensais do sítio o senhor sempre pagou? Até hoje. Quais são essas despesas? O funcionário, o Maradona, energia, a internet, a televisão, a manutenção do próprio sítio, de compras de produtos de limpeza e para os bichos e peixe, né, principalmente. Manutenção Imposto? em geral. Quanto que o senhor acha que Imposto. gasta por ano com o sítio? Hoje eu estou gastando mínimo R$4.500, máximo 6.000, assim, nessa E o faixa. senhor divide isso com seu pai, com seus irmãos, ou é só o senhor que Por enquanto custeia? não. Sempre foi só Sempre o eu senhor? que estou Só cuidando. uma questão de silêncio, 4.500, 6.000 por ano? Por mês. Por mês. Por mês. Tá. Aí não foi... Por que não saiu essa venda em 2014? Meu pai não queria vender. Meu pai, aquela coisa de cultura árabe, falou, não quero vender, a gente perde se vender, é uma propriedade, vocês vão ficar sem nada. Eu não quero mais ficar. Então ficou um embate e acabou não acontecendo essa venda. Apesar de estar no nome do senhor poder vender sem autorização Sim, mas dele... é um compromisso que eu tenho com a minha família. Então eu respeitei meu pai, é uma pessoa que eu... Tá, e o senhor presidente continuou a usar? Sempre. Tá. E não insistiu em comprar? Sempre ele fala, sempre falava em comprar. Vou comprar o sítio, eu quero comprar o sítio. Olha sua tia como é que fica. Aí tem uma outra escritura que foi conseguido a minuta no tabelionato, lá em São Paulo. O senhor chegou a ver que tem uma outra minuta de venda, daí da sua parte também, da parte do Jonas? Doutora, eu não lembro. Não sabe que foi encontrada uma outra minuta que não constava o nome do comprador, constava só o nome dos vendedores, mas que teria sido dito que era de fato para o presidente Lula. E aí o valor acho que era diferente, não sei qual que era o valor. Não, o senhor não chegou a ver? Não sei, não vi. Pode ser que seja esse... Essa minuta de 2014 e essa outra que foi encontrada, não foi o senhor que pediu para o tabelionato fazer? Não pedi nada para tabelionato. O senhor chegou a ver a escritura? Não lembro de ter visto a escritura em si. Eu lembro que tinha vamos dizer, tipo um compromisso de compra e venda. Alguma vez isso rolou, mas a gente nunca conseguiu efetivar a venda, que era um sonho meu vender, inclusive. Tá. Então, o senhor, essas reformas que foram primeiro do seu conhecimento, comandadas pelo Umbulay, depois do seu conhecimento por uma pessoa de nome Frederico, e depois do Paulo Gordilho da OAS, Sim, senhora. o senhor não ressarciu nada para nenhuma dessas três Não, pessoas? nunca fiz nenhum pagamento Essas pra todas, o custo não foi o senhor que teve? Não, senhora, eu nunca fiz. Tá. E o senhor não sabe se o senhor presidente chegou a ressarcir essas pessoas? Também não posso dona dizer, Marisa? doutora. Eu acredito que, Tá. na minha cabeça, eram eles que iam pagar, mas eu não posso afirmar se Não eles faz pagaram ou não. E, então, o senhor não lembra de ter assinado contrato com os Carlos do Prado? Não. Não lembra de ter assinado, de ter dado os dados para a nota fiscal da Kitchens? Não, eu não lembro, não passei. O senhor não passou, foi alguém passei, que passou. é. Alguém que tinha seus dados que passou para a Kitchens. Tá. Quem é Celso Silva Vieira Prado, que está citado na denúncia, que seria uma pessoa que cuidava das propriedades? Sabe? O Celso é o que cuidava da minha propriedade lá em Manduri. É um amigo da família. É tipo Maradona lá de Manduri. É Maradona de Manduri. Tá. E ele cuida só dessa propriedade de Manduri? Ele cuidava, ele não está cuidando mais e hoje ele está cuidando do meu pai, que está totalmente debilitado. Ele é quase um irmão nosso, pelo jeito que ele faz com meu pai, como ele trata meu pai. Tá, ele teria falado que ele cuidava das propriedades da família, mas que nunca teria ido nesse sítio. Ele cuidava só de Manduri, então? Só de Manduri. Tá. Doutor, pelo Ministério Público, quanto tempo tá? 21. Boa tarde, senhor Fernando, tudo bem? Boa tarde, doutor. Senhor Fernando, aqui no seu depoimento prestado no Ministério Público, está evento 2, anexo 247, o senhor foi indagado sobre uma questão, sobre como que poderia ter sido feita obras lá, e sem sem a sua diligência, vamos dizer assim, e o senhor relatou assim, o Lula podia fazer o que quisesse lá no meu sítio, é meu tio. Eu não chamo ele de tio porque é presidente da República, institucionalmente. Mas a dona Marisa eu ainda chamo de tia. Mas, pô, vai uma pessoa dessas lá, que eu conheço desde moleque na minha casa, e eu dou minha cama. Eu gostaria que você contextualizasse, por favor.
Doutor, a família é muito unida, em primeiro lugar. Isso a gente já falou diversas vezes. Várias testemunhas podem mostrar isso para vocês, como era esse convívio entre a gente, de todos os lados. E eu continuo afirmando, eu tenho por respeito as hierarquias. Quando a gente frequentava o sítio, ele não estava, o quarto era do meu pai, que era o mais velho. Tá, mas a pergunta é, quando o senhor fala aqui que ele pode fazer o que quiser lá no sítio? Ah, não. Quiser nesse sentido de usar, pescar, dormir no quarto principal. Foi nesse contexto que foi feita a pergunta, inclusive, doutor, na época. Tem uma outra pergunta aqui sobre a dona Marisa, e o senhor falou, eu não posso garantir, mas foi ela que pôs lá barcos e pedalinhos, é uma coisa dela. O sítio eu deixei, falei, tia, faz o que a senhora quiser. Isso. Okay. Foi nesse contexto. Que foi quando ela trouxe os pedalinhos, trouxe o barco, e ela cuidava como se fosse... Ela vivia no sítio, era a vida dela. E ela que deu, a família Lula, vamos dizer, que deu os direcionamentos do que eram feitos pela Bulay, pela Debrecht AS, não é isso? Isso, doutor. Ok. O senhor falou um pouco tempo atrás, aqui no seu depoimento, que o Roberto Teixeira prestava serviço jurídico para uma empresa sua, não é isso? Isso. Qual empresa é essa? A Game Corp. Game Corp. Gostaria que você declinasse o sócio da Game Corp, por favor. 30% e 70% a BR4, que sou Fábio, eu, meu irmão e o Jonas. Quem é Fábio? Fábio, filho do Lula. Ah, tá. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. Doutores, pelas defesas dos demais réus. Só identifique-se daí. Pode olhar para lá. Tudo bem, Fernando? Só fale perto do microfone. Meu nome é Daniela, sou advogada do José Carlos Bunlai. Uma pergunta simples, na verdade são duas. Você chegou a comentar que o José Carlos Bunlai frequentava ali o Palácio da Alvorada. Qual era a relação que ele mantinha com o ex-presidente Lula e com a dona Marisa? Não, é que eu presenciei fraternal, de amigo, sempre solícito às festas, era uma pessoa que gostava de agradar, de estar até fazendo churrasco que ele ia, porque ele era um cara um produtor rural na área de gado, então ele entendia muito disso, mas muito jogava mexe-mexe com a tia Marisa, com meu pai, eles tinham um contato. Além de amigo do presidente Lula, ele também era muito próximo da ex-primeira-dama, isso, ele né? ficava direto em Brasília. Tinha uma amizade bem... Às vezes que eu ia lá visitar meu pai em Brasília, eles estavam jogando, ele sempre estava lá. Tá bem. E também aproveitando uma menção que você fez aqui, de que o senhor José Carlos teria feito uma visita ao sítio acompanhado de uma pessoa, de um sócio. O senhor sabe dizer o nome? Doutor, eu não lembro. Não vou dizer nome, nem nada. que contexto essa visita se deu? Foi nessa que meu pai tinha me falado que o Bunlai ia ser o responsável, porque ele era engenheiro, e ele ia ser o responsável. E o porquê desse sócio estar junto? Não sei, doutora, nem sei. Eu imagino que era sócio, mas eu não... Tá bem. Então, é só isso. Excelência satisfeita. Obrigada. Doutores? Não? Não, nós temos. Eu tenho, sim. Você tem Oi, Fernando. Oi, Luiz. Algumas questões. Primeiro, só para poder entender, até aproveitando uma pergunta do doutor procurador, eu queria entender a sua formação. Qual que é a sua atividade profissional? O que você faz? Eu sou formado em Ciências Sociais. Eu sou sociólogo por vontade, mas não por profissão, mas eu sou empresário. Eu fiquei muito tempo dedicado à área educacional, área ambiental, e trabalho hoje com foco na área comercial nas minhas empresas. Entendi. O senhor mencionou que o senhor é sócio do senhor Fábio, filho do ex-presidente Lula, isso, em uma das suas empresas, é isso? Isso. Tá ótimo. A relação que o senhor tem com o senhor Fábio, apesar de isso já ter ser dito pelo senhor e exaustivamente por muitas testemunhas, ela é uma relação que vai além da relação societária e mesmo além de uma relação de amizade, sendo uma relação de família. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais pra gente, apesar de parecer óbvio. Como é que é a sua família com a família Lula? O Fábio é meu irmão. O Fábio é um irmão que a gente sonhou em ter sociedade, sonhou em ter projetos, sonhou em fazer tudo junto. Infelizmente, pagamos o preço da política, porque tudo para nós foi muito complicado, tudo muito vigiado, muito patrulhado. Por um lado foi muito bom, porque deixou a gente também sempre com muitos cuidados em tudo que a gente estava fazendo, mas é um irmão, eu conheço ele desde os 3 anos de idade dele, inclusive ele ia no dentista em Campinas, que meu pai tinha arrumado, que era o dentista do sindicato dos petróleos, porque eles não tinham dinheiro para pagar a dentista, e ela se prontificou a fazer o aparelho do Fábio de graça. Então sempre foi muito grudado.
muito junto, não tem como não... Fernando, do que foi possível compreender aqui da instrução, a sua família e a família Silva, ela na verdade são uma família só, é correto concluir isso? Total, sempre foi. Inclusive, eu tive muito mais com a tia Marisa nos últimos anos de vida dela, vamos dizer 8 ou 9 anos, que com a minha mãe. Você tinha uma relação maternal maior com a dona ela Marisa falava do isso para que todo mundo, falava assim, é o meu filho, onde ela ia apresentar, o Fernando é meu filho, olha, cuidem dele como meu filho. Essa era a relação. O contexto de utilização do sítio, seja para frequência, seja para reformas, quando se fala que você autorizou a família Silva a fazê-las, é nesse contexto de que era como se fosse para o seu pai e para sua mãe. Total. Tá ótimo. Algumas questões um pouquinho mais específicas. Você mencionou aqui um pouquinho ampla, eu queria tratar um pouquinho melhor dessa busca por esse sítio. Você mencionou que seu pai entendeu que era necessário juntar a família, porque vocês estavam muito separados, que foi depois desse período que ele ficou bastante tempo em Brasília com o presidente e melhorou. Existia um corretor que ajudou vocês nesse processo? Teve o Nelson Caires, amigo do meu pai, e ele disponibilizou, acho que um corretor que era amigo dele, Gustavo, se não me engano, e teve o Vanderlei, que era lá da região, de onde a gente efetivou a compra. O Gustavo, que foi apresentado pelo senhor Nelson Caires para o senhor, ele chegou a mostrar outras propriedades? Mostramos, fomos ver propriedades em Indaiatuba, Jaguariúna, vimos propriedade em Campinas, em Joaquim Egídio. O senhor se recorda que foi ele que achou essa propriedade de Atibaia que a gente está discutindo hoje? Foi ele com meu pai. Tá ótimo. E o senhor mencionou que o senhor foi várias vezes no sítio antes de adquiri-lo? Eu fui várias vezes. O senhor lembra com quem que o senhor foi? Doutora, eu só preciso Claro. interromper o áudio.